e os anjos vieram e o serviram. Não se engane. Não se engane. Embora Jesus esteja sendo tentado pelo diabo no deserto, embora Jesus esteja passando uma situação um tanto quanto difícil no deserto, embora Jesus esteja passando necessidades no deserto, embora Jesus esteja passando fome no deserto, embora Jesus esteja fragilizado no deserto, embora Jesus tenha a companhia do diabo, de Satanás, no deserto, Jesus não está no deserto porque o diabo colocou ele ali. Jesus só está no deserto porque Deus o conduziu para o deserto. Se você ler novamente o versículo, coloca para mim, o versículo 1 desse capítulo 4 do livro de Mateus é bem claro. Jesus está no deserto com o diabo, Jesus está no deserto passando necessidade, Jesus está no deserto passando fome, Jesus está no deserto fragilizado, mas quem levou Jesus para o deserto não foi Satanás. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Talvez você esteja vivendo no deserto, Jesus. Talvez você esteja passando em sua vida hoje situação de deserto, fragilizado, passando necessidade. E quando eu falo de necessidade, a gente logo lembra necessidade financeira, mas não, isso é muito mais abrangente. Necessidade pode ser necessidade espiritual, necessidade de carinho, necessidade sentimental, necessidade de afeto, necessidade de uma vida psicologicamente saudável. Talvez você esteja passando um deserto tremendo. Talvez você esteja na companhia de Satanás no meio desse deserto. Jesus estava. Mas embora tudo isso esteja acontecendo, você vai para o deserto não é porque o diabo te leva, é porque Jesus te conduz. É porque o Espírito te conduz, é porque Deus te conduz. Nós somos tentados por Satanás, mas somos conduzidos por Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa, deserto, nós vamos ver isso nessa noite, deserto não é lugar para crente morrer. Pode ler na Bíblia. Deserto na Bíblia nunca foi lugar para crente morrer. Deserto sempre foi lugar para crente ser provado. Por mais difícil que seja o deserto que você esteja passando hoje, esse deserto não é para você morrer, mas é para você ser provado, aprovado, e sair vitorioso, e sair em vida, melhor, e sair fortalecido em Cristo. O deserto não é para te matar. O deserto não é para você morrer. Repare bem, até esse dia que nós lemos de Mateus 4, deserto na Bíblia era sinônimo, ou a gente ligava logo a perdas, ou a vergonha. O povo de Israel, quando sai cativo, sai do cativeiro do Egito, o caminho que eles tinham do Egito até a terra prometida era de dias, no máximo de alguns meses. Mas o povo, no meio daquele deserto, ficou andando, peregrinando por 40 anos. Deserto para aquele povo, deserto para o povo de Israel foi sinônimo de vergonha. Algo que eles poderiam passar rapidamente, eles demoraram 40 anos, gerações. Deserto para aquele povo foi sinônimo de vergonha. Agar e Ismael, quando são despedidos, a palavra de Deus fala que eles andaram errantes no deserto.
Moisés, antes de chegar no Egito, durante 40 anos ficou passando aperto no deserto. Deserto até o dia da tentação de Jesus era sinônimo de vergonha, derrota. Mas aí vem Jesus. Mas aí vem o Salvador. Mas aí vem Cristo. E aquilo que era sinônimo de derrota, aquilo que era sinônimo de humilhação, aquilo que era sinônimo de vergonha, aquilo que era sinônimo de fracasso, passa a ser chamado ou reconhecido como o lugar que Jesus venceu Satanás. O lugar que era um lugar de vergonha, o lugar que era um lugar de fracasso, ficou conhecido como o lugar que Jesus foi tentado, mas venceu o diabo. Ei, querido, eu não tenho acesso à vida da maioria esmagadora que está aqui dentro. E quem sabe algum de vocês, ou muitos de vocês, esteja passando por um deserto crítico nesse momento da sua vida. Seja qual for a situação, seja qual for a área. Esse deserto, eu já te falei que não é para te matar. Se você ficar firme, se você permanecer, se você não murmurar, e se você não, escute isso aqui, e se você não quiser ficar andando no meio do deserto com suas próprias pernas e com sua própria vontade, como o povo que saiu do Egito fez, esse deserto vai ser o lugar que você vai declarar: eu passei, mas foi dentro dele que eu venci o inimigo e estou de pé em Cristo. Veja bem, Jesus está no deserto, foi conduzido por Deus, pelo Espírito Santo para o deserto. Pense agora em Jesus, mas na sua manifestação de homem, 100% homem. Jesus está completamente fragilizado. Ei, 40 dias, queridos. 40 dias sem comer. 40 dias sem beber. Eu não consigo ficar 1 hora sem comer. Aleluia. Pastor Alexandre, imagine o pastor Alexandre no deserto. Ia comer o deserto. Achar que aquela farofa. Está rindo, né? Está de máscara. Imagina a situação de Jesus, gente. Fragilizado do jeito que ele estava. Com todos os seus medos. Com todos os seus questionamentos. Com todos os porquês que vinha em sua mente, em seu coração. Foi nesse momento de fragilidade, foi nesse momento de escassez, foi nesse momento de medo que Satanás se apresenta para ele. Foi nesse momento, Satanás não se apresentou para ele e ofereceu algo para ele no momento que ele estava curando alguém. Satanás não veio oferecer algo para Jesus na hora que ele estava ressuscitando alguém. Satanás não veio oferecer algo para Jesus, presentear Jesus na hora que ele estava no meio da multidão, na hora que ele tinha pão e peixe multiplicado. Satanás veio se oferecer para Jesus na hora da sua necessidade. Não é diferente contigo, não é diferente comigo. Na hora que nós estamos mais fragilizados, na hora da nossa maior necessidade, quando estamos fragilizados dentro de nossas casas, quando nós estamos fragilizados nos nossos relacionamentos dentro da igreja, quando estamos envolvidos em situações dentro da igreja que não éramos para estarmos envolvidos. Você está me entendendo? Quando nós estamos desempregados, quando nós estamos vivendo os nossos medos, quando o nosso coração não está propício para o Espírito Santo,
quando os nossos olhos estão fechados para aquilo que Deus quer nos mostrar, é nesse momento que Satanás se apresenta. Ou pelo menos é nesse momento que ele prefere se apresentar. Ele se apresentou para Jesus e se apresenta para mim, se apresenta para você. Não se engane, querido. Eu sou crente, Satanás não tem vez comigo. Eu sou crente, Satanás não pode comigo. Eu sou crente, Satanás passa longe. Eu sou crente, Satanás quando me vê na rua, ele vira a esquina porque ele tem medo de mim, porque eu sou crente. Ele se apresentou para Jesus, não vai se apresentar para você? Ele se ofereceu para Jesus, ele não vai se oferecer para mim e para você? E deixa eu te falar uma coisa, querido. É nesse momento, quando nós estamos com o nosso ego mais inflamado, é quando nós estamos mais fragilizados espiritualmente. Ele se apresenta o tempo todo para mim e para você. Ele se apresenta o tempo todo para mim e para você no meio do deserto. A diferença é, como que eu vou lidar com isso? Quem está comigo? Porque Satanás pode se apresentar no deserto. Agora tem uma diferença aqui muito grande. Uma coisa é alguém se apresentar para você, uma outra coisa é alguém estar dentro de você. Ele pode se apresentar quantas vezes você quiser. Se Deus estiver dentro de mim, pode vir Satanás, pode vir 1000 demônios, pode vir o inferno inteiro. Satanás pode se apresentar. Se o Espírito Santo está dentro de mim, aí ele não pode. Maior é o que está em nós. Engraçado nesse texto é que, coloca lá para mim, tem alguém ali? Foi arrebatado? Foi para o deserto? Agora é chique, né? Tudo de controle remoto. Coloca para mim. E é melhor ir para lá, hein? Não deixa Jesus. Mateus 4. Eu só tenho meia hora. Se eu passar, a culpa é do Wallace. Não dá para sentar lá não? Não é mais fácil não? Vamos lá. Pula. Mais um. 5. 6. Eu não sei onde está, a gente vai achando. Aqui. Preste atenção nesse texto aqui. E disse. Quem disse? Satanás. E disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Satanás disse para Jesus: se você é, vou repetir, se você é o Filho de Deus. Só que tem um negócio interessante, a Bíblia é tremenda. Satanás está falando para Jesus: se você é filho de Deus, 40 dias antes de Satanás falar para Jesus, se você é, Jesus está no Rio Jordão sendo batizado por João Batista. E é uma cena muito conhecida, um texto muito conhecido, né? A gente vê até em novelas, em filmes, na televisão. Jesus está sendo batizado por João Batista, e algumas coisas no momento daquele ritual, daquele batismo, acontecem. Uma das coisas que acontece é o Espírito Santo se manifestar da forma corpórea de uma pomba, de um pássaro. Uma outra coisa que acontece é uma voz, que é a voz de Deus, que vem do céu dizendo: este é o meu filho a quem me comprazo. Aonde que eu quero chegar nessa noite? Satanás, esse abelhudo, tem mania de colocar na nossa mente, no nosso coração, incultar em nós, se. Ele tem a mania de colocar o se em nós. Ele tentou fazer isso com Jesus no deserto. Se você é. Só que Jesus se lembrou de um negócio. 40 dias antes ele estava sendo batizado e Deus falou, não é se, este é meu filho.
Este é meu filho, a quem eu me agrado, a quem eu regozijo, a quem me comprazo. Se Satanás, se o diabo tem tentado colocar um si na sua vida, Jesus, Deus fala, não tem si, mas tem é. Você é meu filho. Você é. Você é. Onde o diabo vai ter poder de colocar um si na sua vida, se Deus já decretou que você é? Como Satanás pode vir 1 milhão de demônios tentando colocar si? Basta um dizer que é. Deus falou, você é, e ponto. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? A questão é que nós damos muito ouvido para o diabo. Vou falar de novo porque isso é verdade. O problema é que a gente dá muito ouvido para o diabo. Basta o diabo falar um si que a gente esquece todo é que Deus falou para nós. Deus fala que você é filho da promessa. Deus fala que você é geração eleita. Deus fala que você é o escolhido. E Satanás bota um sizinho falando baixo no seu ouvido, e você esquece todo o que Deus falou sobre a sua vida e abraça o si do diabo. Sabe o que é o si do diabo? O si do diabo são as circunstâncias que vêm sobre nós e a gente acha que aquilo dali é maior do que Deus. O si do diabo é quando vem a adversidade, é quando vem a dificuldade, é quando vem a tempestade, é quando vem o temporal, é quando vem o dia mau, é quando o céu está de bronze, o céu está preto para você, e você esquece tudo aquilo que você é diante de Deus, tudo aquilo que você é para Deus, e abraça o si do diabo. Aí a sua fé já não existe mais. Você esquece para que você veio para essa terra, porque a gente não é daqui. Eu não sou daqui. Eu sou estrangeiro. Você é estrangeiro. Nós somos ETs aqui, queridos. A gente vive aqui no máximo, aí 100 anos. 70 alguns. Não viu, não? Não, estou falando aqui, não é você não. No máximo a gente está aqui 100, alguns, né, saudáveis aí, né, 115, 120. Imagine meu pai com 100 anos. Aleluia. Coitado da minha. Hein? Voltando aqui. Meu pai está aqui dentro não, né? Ainda bem. Mas nós vivemos tanto em função disso que nós vivemos aqui. Isso está muito atrelado, isso é para uma outra mensagem, está muito atrelado à falta de fé salvadora, a fé salvífica, tá? Está muito atrelado, nós estamos tão apegados a esse meio que nós vivemos aqui, a esse sistema, a esse mundo, que qualquer obstáculo, qualquer barreira, a gente abraça esse si e esquecemos o é de Deus. Qual é o é de Deus? É vida eterna. O é de Deus é vida eterna. Então pode ter a porção de si aqui, pode ser se eu não conseguir emprego, se eu não conseguir me casar, se eu não conseguir ter filho, se eu não for, se eu não me formar, se eu não for você não estudar não, tá, querido? Hipoteticamente, mas se a gente abraça esses sis é impregnado em nós e não se realiza, e a gente morre abraçado com esse si, esquecemos que Deus falou que você é, e o é principal de Deus é, você é para morar no céu. E a resto aqui é ponto. Se você é filho de Deus, se você é realmente filho de Deus, eu tenho que lembrar que ele estava escrito porque ele tirou. Obrigado. Se você é filho de Deus, salte daqui. Não, é antes. Esse é pedra e pão ou já é isso aí mesmo? Se você é filho de Deus, salte daqui,
Pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que protejam, eles sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Mas não é isso aí não, eu quero falar da pedra transformada em pão, que é antes disso daí. Deve estar no 4 ou no 5. Aí. 3. Se você é filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Satanás é endemoniado mesmo, né? É encapetado mesmo essa é muito mesmo. Porque ele é tão sagaz, ele é tão astuto, que no momento das nossas necessidades, ele vai querer nos oferecer aquilo que nós necessitamos, mas ele não oferece aquilo que nós realmente necessitamos. Ele oferece aquilo que parece com aquilo que nós necessitamos. Qual era a necessidade no deserto, no jejum, no deserto de Jesus? A necessidade dele era o quê? Comer. Ele tinha fome. Então, qual era a necessidade de Jesus? Era o quê? Pão. Satanás não oferece pão, Satanás oferece pedra. Se a gente fizer aqui uma comparaçãozinha, né, para a gente poder dar sentido a essa mensagem, dependendo da pedra, ela vai se assemelhar, ainda mais o pão daquela época, que era aquele maior, né, grande, mais ou menos 20 centímetros a 30 centímetros, ele não era tão fininho, tem que pregar sempre quando dá live, era mais larguinho, né, mais bojudo, né, mais altinho, então ele tinha a aparência de uma pedra. Satanás faz isso, gente. Na hora das nossas necessidades, ele vai nos oferecer aquilo que parece com o que nós necessitamos, mas não é. Aquilo que ele nos oferece é algo para a morte. Se Jesus come pedra, ele morre. Quantas vezes o diabo nos ofereceu, na hora das nossas necessidades, aquilo que parece com aquilo que nós necessitamos, mas se nós aceitássemos, ou quem sabe nós aceitamos, e no que deu? E no que tem dado hoje? Na hora das nossas necessidades, o diabo vai te oferecer algo que parece com aquilo que você precisa, mas aquilo que você precisa, quem tem para te dar é Deus. Jesus precisava de pão. Quem tem para te dar aquilo que você precisa é Deus, porque Ele que é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. É Ele que sacia a sua sede. É Ele que sacia a sua fome. No meio da tua dificuldade, nada que venha eu te oferecer vai acabar com a sua dificuldade, vai saciar a sua fome. Só Deus pode saciar a sua fome. Só Deus pode saciar a sua fome. Aí Satanás ele não está satisfeito, porque Jesus deu uma rasteira nele, né? Nem só de pão viverá o homem. E eu estou tranquilão aqui, estou 40 dias aqui, estou com fome, eu posso ficar mais 40 dias aqui. Estou de boa. Aí Satanás não satisfeito vai com ele para o pináculo, para o alto da torre, da igreja. Da igreja. Satanás vai com Jesus para a torre da igreja. Muitos crentes acham que Satanás não entra na igreja. Olha que entra. Falar baixinho para muita gente ouvir. Olha que está aqui. Está aqui. Tá? Satanás vai com Jesus para a igreja, para o alto da torre. Agora, por que Satanás vai com Jesus para o alto da torre de uma igreja? Ele não estava no deserto? Não era particular? Não era só os dois ali? Né? Jesus e o diabo no deserto? O confronto e a tentação não estava só limitada aos dois? Não, o diabo não ficou satisfeito com aquilo não, o diabo quis plateia. O diabo vai para a igreja, na igreja tem gente. Se não tem gente, se não está tendo culto na hora, pelo menos a igreja está num lugar que é
povoado. Então tem pessoas, ainda mais o perfil de igreja, de sinagogas que eram naquela época, então era tudo meio muvucado, né, tudo dentro dos muros ali, então estava todo mundo muito junto, aglomerado, não podia ter Covid naquela época. Tudo muito junto, né, tudo pertinho, porque a cidade se resumia em um cercado de muros. Aí eu fiquei pensando nisso agora aqui. Satanás não fica satisfeito só com a sua queda. O diabo ele não fica satisfeito só quando ele consegue te tragar. O diabo ele não fica só satisfeito quando ele consegue te vencer na tentação. Ele quer mais. Ele quer que você caia, ele quer que você morra, ele quer que você fracasse, ele quer que você se afaste de Deus, mas mais do que isso. Ele quer que as outras pessoas vejam. Ele sai do deserto com Jesus e vai para a igreja, para que todos vissem aquilo que Jesus foi tentado e caiu. Só que com Jesus quem caiu foi o diabo, do cavalo. Ei, querido, fique firme. O diabo não para de nos tentar. Ele não para. Você pode ter 1 mês de crente, você pode ter 40 anos de crente, você pode ter 363 anos de crente. O diabo não para de nos tentar. Ele quer nos derrubar a todo instante. E ele quer que as outras pessoas vejam que ele nos derrubou. Mas se nós permanecermos, se nós ficarmos firmes, além do Espírito Santo continuar em nós, o diabo vai ver o poder de Deus se manifestar em nossas vidas. Coloca no versículo 11 para mim, Wallace. Satanás, na hora da necessidade, Jesus tentou oferecer comida para ele. Tentou, de todas as formas, convencer Jesus que a saída, que o melhor caminho era ele, porque ele tinha alimento. Mas Jesus permaneceu, não resistiu à tentação, e a recompensa é essa. Então o diabo foi, está fraco, então o diabo foi, e os anjos vieram e serviram a Jesus. Se eu resisto na tentação, eu resisto àquilo que o diabo me oferece. Depois vem Deus e me dá aquilo que eu preciso. Se eu resisto na tentação, aquilo que o diabo tem me oferecido, querendo me presentear, depois vem os anjos, vem Deus e supre as minhas necessidades. Coloque de pé, querido, em nome de Jesus. Quase que o celular cai.